Olá, meninos. Espero que vocês estejam fazendo as atividades nessa quarentena. E nós tínhamos parado, enquanto ainda estávamos com as aulas presenciais, em podcasts, notícias e crônicas. Então, quando a gente começou o nosso período de quarentena, eu passei algumas crônicas para vocês, que era um gênero que a gente já tinha visto em sala de aula. Eu não vejo necessidade de falar mais sobre a crônica com vocês. Nós já vimos esse gênero, então ali era só para finalizar. Agora a gente começou o artigo de opinião. Já tem umas 2 semanas, 3 semanas que eu venho passando o artigo de opinião para vocês. Então eu mandei uns slides explicando o que é o artigo de opinião e mandei alguns artigos de opinião. Então, só para a gente lembrar, o que é o artigo de opinião? Ele é um gênero textual argumentativo. E assim como a notícia, a reportagem, a gente vai encontrar o artigo de opinião em jornais, revistas, sites de notícias. Ele é um gênero do campo que a gente fala jornalístico. Qual a diferença? Enquanto a notícia, a reportagem, elas vão contar um fato que aconteceu, dar as versões desse fato, o artigo de opinião, uma pessoa especialista, pode ser um jornalista ou pode ser um médico, um professor, pode ser um empresário, ele vai falar sobre um assunto que ele tem um conhecimento dando a sua opinião. Então, a gente tem no artigo de opinião, como o próprio nome aqui do gênero fala, a opinião da pessoa sobre um assunto. Normalmente é escolhido um assunto polêmico, um assunto atual. Se eu for procurar hoje em jornais, em revistas, eu vou encontrar artigos de opinião sobre política, sempre. Então, a gente tem hoje questões aqui do presidente, do ministro que saiu, vai ter um monte de artigo de opinião sobre isso, por exemplo, coronavírus, que é um assunto atual. Então, eu mandei para vocês um artigo de opinião do coronavírus, alguns dias atrás, que era a opinião de um médico sobre a cloroquina. Então, ele é uma pessoa que entende do assunto e vai dar a opinião dele. Mas a opinião, no artigo de opinião, ela tem que ser fundamentada através dos argumentos. Então, quando o autor vai escrever o seu artigo de opinião, ele vai ter que argumentar. O leitor vai ter que ser convencido do que a opinião dele, a tese que ele defende, é a correta. Então, a gente vai encontrar no artigo de opinião argumentos que podem ser dados estatísticos, opiniões de especialistas, fatos que ele consiga comprovar. A opinião não pode ser eu acho que é isso. Ele tem que realmente mostrar que ele sabe daquilo que ele está falando. Então, como eu falei, a gente vai encontrar o artigo de opinião em jornais, revistas, sites, e ele tem algumas características, né? Ele é uma linguagem verbal, ele é escrito, logicamente, tem que ser bem objetivo, ele tem que mostrar realmente aquilo que ele está falando, uma linguagem que a pessoa que está lendo entenda. Ele vai defender uma ideia. Então, quando vocês forem estudar um artigo de opinião, ler um artigo de opinião, vocês vão encontrar muitas vezes falando assim, a tese defendida pelo autor. O que é a tese defendida pelo autor? É o que ele acredita, o que ele está defendendo no seu artigo. Normalmente a gente vai encontrar a tese no primeiro, segundo parágrafo. E depois, lá no final, na conclusão, o autor volta para fundamentar essa tese. E no meio do artigo, terceiro, quarto parágrafo, ele vai argumentar, ele vai convencer o leitor, né? Então, primeira coisa, para a pessoa escrever um artigo de opinião, ela tem que saber sobre o assunto. Se eu for escrever um artigo de opinião hoje sobre o coronavírus, eu tenho que ler muito sobre o coronavírus para realmente, quando for escrever o meu artigo, conseguir colocar argumentos que sejam comprovados.
Eu não posso escrever um artigo de opinião falando eu acho que porque eu penso que é assim. Não é isso, ok? Então eu tenho que pesquisar, eu ver a opinião de especialistas, eu tenho que ver as estatísticas, pegar fontes seguras e até citar essas fontes no meu artigo de opinião. Então, primeira coisa antes de escrever um artigo, pesquisar, saber sobre o assunto, ok? Além disso, além de pesquisar, eu tenho que preocupar com a linguagem que eu vou utilizar. Então, o autor do artigo de opinião, ele tem que saber que quem está lendo tem que entender o que ele defende. Provavelmente vai ser publicado num jornal, numa revista, não pode ter erro, tem que ser a linguagem culta. Tudo isso tem que ser levado em consideração pelo autor. Primeira coisa, escrevi lá o meu artigo de opinião, vou escolher um título. Tenho que pensar que esse título tem que atrair a pessoa para que ela queira ler o meu artigo de opinião. Então, se eu fiz um artigo de opinião sobre a questão política, o que está acontecendo no Brasil hoje, um título bem chamativo, que o leitor, quando está lendo lá o jornal, a revista, veja o meu artigo, sinta vontade, sinta interesse em ler esse artigo. A gente vai encontrar bastante uso da terceira pessoa para não ficar uma coisa muito pessoal. Então, o verbo, o pronome vai estar mais assim na terceira pessoa. Não vai ser muito grande o artigo de opinião. Lembra quando eu falava da crônica, que não podia ser muito grande, porque ia ser publicado em jornal ou revista? O artigo de opinião é a mesma coisa. Ele não é um texto muito grande. Na introdução, que é o primeiro parágrafo, o autor já vai apresentar qual é o assunto que ele vai passar para o leitor, que ele vai querer mostrar aquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa sobre o assunto, a tese que ele vai defender. No desenvolvimento, que é o meio do texto, vamos dizer assim, ele vai utilizar os argumentos e contra-argumentos. Se ele sabe, por exemplo, quais são as críticas que vão fazer, ele já se antecipa e já vai mostrando que aquilo é errado. Por exemplo, ele vai falar sobre o uso de um medicamento muito polêmico. Se ele é a favor, o que ele vai fazer? Ele vai falar o que as pessoas que são contra falam e vai mostrar que essas pessoas também são erradas. Então, além de pôr os argumentos que defendem a ideia dele, ele mostra que os argumentos contra a ideia dele são errados, usando fatos, usando dados, ok? Na conclusão, ele volta à tese dele, a opinião dele, para reforçar que aquilo que ele falou lá no início está correto. Quando eu leio um artigo de opinião, eu não preciso concordar com o artigo de opinião. Por exemplo, o artigo de opinião que eu passei para vocês, com a opinião do médico, quem leu aquele artigo pode ter concordado ou discordado, não é problema. O que é importante? Eu leio o artigo de opinião, consegui entender o que o autor defende, os argumentos que ele usa, para eu poder saber se eu concordo ou discordo. A gente pode encontrar, inclusive, nessa época tão polêmica que a gente está vivendo, um artigo de opinião defendendo um assunto, um artigo de opinião contra o mesmo assunto, e eu posso ler os dois e concordar em partes com os dois. A gente não precisa concordar com tudo que está no artigo de opinião ou discordar de tudo. Importante, como eu falei, identificar a tese, aquilo que o autor defende e entender quais são os argumentos que ele utiliza. Outra coisa que a gente observa muito em artigo de opinião são as perguntas retóricas. Essas perguntas o autor não faz esperando uma resposta. Ele mesmo já vem e coloca a resposta. Elas são mais para fazer a gente refletir sobre aquilo que ele está propondo. A gente tem, nessa semana, eu coloquei para vocês mais um artigo de opinião, mas esse eu não vou colocar interpretação. Eu só quero que vocês leiam e tentem identificar isso tudo que eu estou falando.
qual é a tese defendida pelo autor desse artigo de opinião e os argumentos que ele utiliza. O artigo de opinião dessa semana, o assunto dele não é coronavírus nem político. Eu quis pegar um outro assunto para não ficar tão cansativo isso que a gente está vendo o tempo todo. Ele é sobre tecnologia e internet. Então, esse artigo de opinião, ele vai trazer lá no início uma tese. Então, quando vocês lerem o primeiro parágrafo, tentem identificar o que esse autor está defendendo, qual é a opinião dele sobre esse assunto. No segundo, terceiro, quarto parágrafo, vocês vão ver os argumentos que ele está utilizando. E no final, ele vai retomar a tese dele, mostrando que ele está correto naquilo que ele falou lá no início do texto. Esse artigo de opinião, ele não é muito grande, vocês vão ler bem rapidinho. E ele tem a opinião de um especialista na área. Então, a pessoa que escreve aqui sobre a internet é uma pessoa que é dessa área de internet. Eu coloquei para vocês o nome do autor, como eu sempre coloco, da onde eu retirei esse artigo de opinião. Eu quero que vocês, após fazer essa leitura, se não entenderem, utilizem nos fóruns, tá? Eu deixei o fórum aberto e não teve nenhuma pergunta até hoje. Então, se vocês não me perguntarem nada, eu estou achando que vocês estão entendendo tudo do artigo de opinião. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão ler o artigo e aquilo que vocês não entenderem, vão me perguntar lá no fórum. O fórum está aberto e à medida que vocês fizerem as perguntas, eu vou respondendo. Certinho? Na semana que vem, eu passo mais um artigo de opinião, mas aí dessa vez com a interpretação. Vamos ver se vocês vão ficar craque, porque aí o dia que a professora de produção textual pedir para vocês fazerem um artigo, vai ficar bem tranquilo para vocês. Quanto mais artigo vocês lerem e entenderem, mais fácil vai ser para vocês produzirem. Boa semana e até a semana que vem.